Esse é o primeiro vídeo da nossa playlist sobre desvendar os segredos sobre o Enem 2021, baseado nas suas questões, nos assuntos que foram caracterizados as questões propostas, e aqui nós vamos separar nos assuntos mais tranquilos para os assuntos mais complexos. Lembrando, o Enem ele cai muita matemática básica, que por acaso é o primeiro tema do nosso vídeo. E aí você deve ter alguns cuidados, porque não é a matemática básica objetiva, que já vai somar, subtrair, dividir e multiplicar. Envolve outros conceitos, e a partir desses conceitos você pode ter um certo bloqueio, achando que essa questão é complicada. Mas vamos analisar cada uma com calma, que aí vocês vão entender. Lembrando, vocês vão observar que nós podemos construir uma estratégia de prova baseada lendo cada questão sem se preocupar com o tempo. Claro, de uma segurança máxima, mas você observa que dá para você ler uma questão e ver se ela é fácil, se ela é difícil, se ela é média. E aí separar qual vou fazer primeiro, qual vou fazer depois. Então, ó, veja aqui que por esses vídeos você pode até utilizá-los para treinar, porque a melhor forma de você saber, de você ter uma estratégia de prova, principalmente no Enem, é você praticar as questões que caem no Enem, porque seguem padrões. Esses padrões serão utilizados mais para frente. Porém, sem enrolação, vamos observar que nessa prova, que por acaso é a prova amarela, as questões foram tranquilas no começo, algumas no final, mas foram bem separadas. E aqui eu peguei 5 questões de matemática básica que eu identifiquei como matemática básica, mas que outras pessoas podem identificar como outros assuntos ou adicionar mais questões sobre matemática básica. Mas vamos ver, ó. A questão 136, se caso você pegou a prova e foi direto na primeira questão, e sua prova foi amarela, você teve sorte. Porque você caiu em uma questão sobre números romanos, que pela base nacional é o assunto do sexto ano, tranquilo, que você vai converter e subtrair. Observe aqui no final o comando da questão que fala, ó, quantos anos da fundação essa cidade comemorará em 2050. Então, ó, tem uma fundação aqui e você só precisava converter essa fundação e subtrair de 2050. Acabou a questão. Você estaria completamente feito nessa questão. Então, ó, ela não precisa de tanta enrolação. E observe, ainda deu como é que significam os números romanos. E aí ficou mais tranquilo ainda. Você não poderia errar essa questão, certo? A questão 138, ela divide opiniões. Eu posso caracterizar ela como sendo fácil para média, certo? Talvez média porque ela vai relacionar vários conceitos. E talvez você possa pensar, mas tratou aqui de metros quadrados, hectare, porém não quis que calculasse uma área, calculasse um volume. Só deu o tamanho, as dimensões de uma área, certo? E aí, ó, quando você vai ler, você pode pensar, apareceu 0,9 aqui. Outro ponto que pode ser que te complique. Por quê? Porque vai tratar sobre frações. E aí, talvez você tenha um outro bloqueio. Mas frações é fácil. Em uma semana você está completamente sábio, acho que é essa a palavra, sobre frações, certo? Por quê? Porque é um assunto tranquilo, certo? E aí, ó, a partir dessa base, você vai perceber que no decorrer da questão, vai pedir para você dividir, depois subtrair e por último somar, certo? Ó, por quê? Porque ele diz que vai ter os terrenos de 300 metros quadrados, vai ter uma promoção e depois vai separar os elementos. E assim, os valores de cada terreno que também foi dado na questão serão somados. Acabou a questão. Você pode simplesmente pegar essa questão e treinar ela, porque ela é muito tranquila, certo? E aí, ó, lembrando que aqui eu não vou resolver, certo? Tem uma playlist
completa para você resolver cada questão e aí você pode analisar com calma. Tá até no card por aqui. Enfim, e aí ó, a questão 140, ela fala de os diretores de uma escola. E aqui, essas questões elas vão ter no Enem toda hora, todo dia, todo momento. Que é calcular vantagens. Como assim? Ela calcula percepções sobre o que é mais vantajoso, o que vai valer mais a pena. Sempre vai ter. E nesse caso, está calculando dois tipos de laboratórios, certo? Um laboratório com um custo mais alto e uma manutenção mais alta. Outro laboratório com um custo mais baixo, com uma manutenção mais baixa, porém a capacidade é menor também. E aí vai ver essa vantagem. Porém, ela tem uma pegadinha muito interessante aqui, ó. No final, quando você calcula os valores que vai ser gasto em cada construção de um laboratório para ver qual vai gastar menos, você percebe que aqui diz, ó, num período de 4 anos por usuário, ou seja, é para fazer a economia, as vantagens, mas era por usuário, ou seja, você, ao final de tudo, você deve dividir pelas quantidades de usuário que cada laboratório vai ser utilizado, certo? E essa era a grande pegadinha, porque caso você não faça essa divisão por usuário, a resposta vai ser outra. Se não me engano, vai ser a resposta da letra E ou a letra D, eu não me recordo. Porém, se você fizer essa questão e passo a passo, ó, laboratório 1 e laboratório 2, você vai ver que ela é bem tranquila, certo? Bem tranquila mesmo. E aí, chegamos na questão 142, ó. 140 e 142, questões próximas. Em que ela é pequena e aí você já tem uma percepção, eita, a questão é menor, vou ler ela para ver se ela é fácil. E realmente, essa questão foi muito tranquila, porque só quer saber, de novo, qual é o menor, o mais vantajoso, certo? Tem um preço, tem um valor fixo de 300 e quer saber como ele vai fazer para atingir esses 300 reais mais rápido, certo? Só isso a análise. E aí você vai analisar os dois preços que ele dá aqui em cima, certo? E pergunta o menor número de lavagens, já que ele quer um lavar rápido, certo? E aí você fazendo somente uma divisão, se você não quiser nem faz divisão, faz por tentativa e erro, certo? Multiplica. Multiplica um valor vezes uma quantidade. Eita, chegou perto de 300. Multiplica esse valor por outra quantidade. Eita, passou de 300, então isso aqui vale a pena. E aí vai analisar isso. Em questão de minutos, em menos de 3 minutos você consegue resolver ela, porque ela é tranquila, certo? E por último, na quinta questão que eu marquei aqui, ó a questão, ó o tamanho da questão, porém é a mesma coisa. A matemática básica do Enem vai tratar muito disso, muito de vantagem. É a terceira questão de vantagem que eu estou vendo aqui. Porque, em resumo dessa questão, tem uma pessoa que ela deve atingir uma quantidade de vitaminas necessárias e assim tem suplementos que condizem com essas vitaminas. Porém, esses suplementos eles variam de preço e de quantidade de vitaminas. Assim, precisava calcular as vitaminas que o cliente deveria possuir, certo? Ó, as vitaminas aqui, 800 mg de minério A, 1000 de minério B e 1200 de minério C. E assim ver os suplementos, a quantidade de minérios de mineral que ele tem, e aí ver quando atingir essa quantidade que o cliente quer, qual o valor a ser pago, e assim fazer com cada uma. Quando fazer com cada uma, ver qual atingiu o que o cliente precisa e qual gastou menos. Acabou. Essa questão vai ter em todo o cano do Enem. Em todo ano vai ter uma questão assim, e teve outras questões do Enem de 2021 que também tratou desses resultados. Tratou dessas análises para ver qual é mais vantajoso. Mas aí teve razão, proporção. Teve uma questão que caiu sobre geometria plana e aí você precisava saber as áreas de cada figura para saber a vantagem que cada uma possuía.
E você vai ver que o Enem ele vai pedir isso. Por quê? Porque perde tempo. Porque você vai fazer a conta e vai demorar. E assim, a chance de você se confundir com alguma conta é maior. E é isso que o Enem quer, entendeu? Por isso, se você tiver essa prática de resolver cada questão e saber a ordem de resolução, uma estratégia bem definida, você vai fazer tranquilamente a prova. Então, se você gostou desse primeiro vídeo, siga nossa página, inscreva-se, curta, siga esse raciocínio que nós estamos tendo e você resolve, certo? E depois você pega uma prova inteira e vai dividindo em subgrupos dos assuntos e assim resolver. Muito obrigado, até a próxima e tchau!